Fala, meu povo, tranquilidade, meu povo. Como é que vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está aí do lado de lá. Assistindo agora que vai começar uma aulinha maravilhosa. Linda, linda, linda de química, bicho. Distribuição eletrônica. Eita, esse assunto é mel na chupeta, bicho. É mesmo que tá brincando. E a gente vai começar hoje justamente o conteúdo programático do SSA1 para a gente começar a trabalhar aqui com vocês. Maravilha. Estamos adentrando nesse mundo microscópico, né? Nanoscópico, muito pequeno, na parte das elétrons, eletrosferas, núcleos, nêutrons, prótons. Então, senta aí, prepara um cadernozinho, uma canetinha, uma pipoca, um refrizinho, que hoje a aula vai ser massa. Beleza? Meu nome é Lucas César, tá bom? Sou professor de Química, sou um dos monitores aqui do UpPlay e vou trazer para vocês esse material massa. Hoje temos aqui de volta meu parceiro, meu camarada Zé Paulo. Dá um alô aí, Zé Paulo. Alô. Fala! Zé Paulo estava distante, mas agora voltou aqui com tudo e voltou com aparatos tecnológicos que vocês vão ver hoje aí, beleza? Porque aqui no UpPlay você aprende num clique. Vamos dar, Ale. Distribuição eletrônica. Vamos lá, vamos voltar. Né? Na aula anterior a gente falou sobre modelos atômicos, falou sobre Dalton, falamos sobre Thomson, Rutherford, Bohr. Nós vimos a evolução desde o modelo do bola de bilhar até o modelo do planetário, do modelo do quanto, né? Da quantização da camada eletrônica, do descobrimento das camadas, da evolução do estudo de Bohr, né? E é justamente dele que a gente vai trazer hoje, porque a gente vai trabalhar hoje focado na eletrosfera, nos elétrons, tá? E é isso que grande parte do estudo de Bohr foi primordial, importantíssimo, dentre tantos outros aspectos que ele trouxe, né, que ele agregou para a química. Mas no átomo de Bohr foi importantíssimo porque ele trouxe justamente a ideia da quantização de cada camada eletrônica. Ele trouxe as camadas eletrônicas que hoje nós conhecemos como K, L, M, N, as camadas energéticas. E ele trouxe justamente aquela ideia de que um elétron, que se encontra em uma dessas camadas, ele está estabilizado, ele está estável, com a quantidade de energia específica. Onde, ao receber energia e esse elétron absorver essa energia, ele vai ficar energizado, vai ficar excitado. Ou seja, ele vai realizar um salto quântico de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Beleza? Ou seja, ao realizar esse salto quântico para uma camada mais externa, ele absorveu energia e tal, e ao retornar para o seu estado fundamental, aquela quantidade, aquele quantum de energia que ele absorveu, necessariamente precisará ser emitida, né? Ser devolvida, e essa emissão é dada através de radiação. Ele emite fótons, emite luz. Maravilha. Então, Bohr foi fundamental ao tratar das famigeradas camadas eletrônicas. E ele traz justamente a quantidade também de elétrons que cada uma pode comportar, cada camada pode comportar. Então, a gente vai construindo junto uma pequena tabela, onde a gente começa justamente com os níveis que Bohr trouxe. Os níveis eletrônicos, as camadas eletrônicas, onde nós temos a camada K, L, M, N, O, P, Q e assim sucessivamente, tá? E com ela, Bohr também traz o número de elétrons que cada camada pode conter, cada camada pode receber. Ou seja, na camada L só é possível ter 2 elétrons. Na camada L só é possível ter 8 elétrons. Já na camada M, mais externa, essa camada ela comporta 18 elétrons. E assim sucessivamente. A camada N, 32 elétrons, a camada O, também 32 elétrons. E a partir do momento que as camadas começam a ficar muito distantes do núcleo, elas começam a perder um pouco de interação, começam a perder um pouco da energia de atração com esses elétrons. Por isso que nas camadas mais externas não é possível ter uma quantidade muito grande de elétrons, porque esses elétrons perderiam interação com o núcleo e seriam facilmente retirados. Por isso que nas últimas camadas ocorre uma diminuição da capacidade de elétrons em cada camada. Então na camada P, em vez de ele ter acima de 32 elétrons, ele volta a apenas possuir 18 elétrons, e na última camada Q, apenas 8 elétrons, tá bom? Maravilha.
A partir do trabalho de Bohr, muitos outros estudiosos focaram seus estudos na eletrosfera, nas camadas eletrônicas, até que descobriram justamente os subníveis de energia. E o que seriam os subníveis de energia? Nós sabemos que Bohr trouxe os níveis de energia, as camadas eletrônicas, onde nós temos o núcleo e as camadas K, L, desde a mais interna até a mais externa. Maravilha. E os subníveis de energia foi proposto por um cara chamado Sommerfeld. Sommerfeld, ele traz a ideia de que cada camada tem subníveis de energia. Cada nível eletrônico tem subníveis dentro de cada camada. Claro que algumas camadas, por possuírem capacidade de conter, de comportar mais elétrons, terão mais subníveis. E ele traz justamente a ideia dos 4 subníveis principais que nós temos, que é o S, P, D e F. Tá? E cada subnível também tem um valor, uma quantidade de elétrons máxima que eles podem comportar. Onde o subnível S ele comporta 2 elétrons, o subnível P comporta 6 elétrons, o subnível D comporta 10 elétrons e o subnível F comporta 14 elétrons. Beleza? Ou seja, naquela tabelinha que a gente tá montando, agora nós já temos os níveis e os subníveis de cada nível eletrônico, de cada camada. Ou seja, na camada L, na camada K, só é possível, ele só comporta 2 elétrons. Logo, ele só vai possuir um único subnível, que é o subnível S, que também só comporta 2 elétrons. Já na camada L, esse nível eletrônico comporta 8 elétrons. Logo, ele vai possuir os subníveis S, que comporta 2 elétrons, e o subnível P, que comporta 6 elétrons. Beleza? Ou seja, 8 elétrons no total. Maravilha? Na camada M, ela comporta 18 elétrons. Então, nós vamos ter o 2 da camada do subnível S, o 6 da camada do subnível P e o D, que traz justamente a possibilidade de comportar mais 10 elétrons. Por isso que a camada M comporta 18. Maravilha? A camada N e O, elas possuem a capacidade de comportar 32, ou seja, deste 18 ela consegue comportar mais 14, que é justamente a presença de mais um subnível, o subnível F, que comporta 14 elétrons. Maravilha? Já o subnível P, que só comporta apenas 18, se iguala ao subnível M, possuindo o nível M, que comporta o subnível S, P, D, e o Q, que só comporta 8 elétrons, tem subnível S e P, tá? Mas, professor, vou precisar lembrar de tudo isso, lembrar de todos esses níveis e subníveis e tal. A gente vai aprender agora uma contribuição que nos ajudou muito, e eu tenho certeza que você já ouviu falar, já viu algo sobre isso, que é justamente a distribuição eletrônica, né? Que é uma ferramenta que ela traz justamente a relação entre os níveis e os subníveis. E a gente vai ver que isso fica muito intuitivo e muito fácil, muito tranquilo de se trabalhar, tá? E o que seria a distribuição eletrônica? Nada mais é do que a contagem em ordem crescente de energia de níveis e subníveis eletrônicos de cada átomo. Ou seja, a gente precisa saber a quantidade de elétrons que ele tem e a gente vai distribuindo isso em níveis e subníveis de energia de forma crescente, tá? Desde o subnível e do nível menor, da camada K e do subnível S, até as camadas mais externas, M, N, O, P, camada D, camada F, dependendo da quantidade de elétrons que o átomo tenha. Beleza? Que o elemento tenha, tá? E esse diagrama, ele foi trazido, foi trabalhado, foi estudado, foi sintetizado, né, elaborado pelo cientista, pelo químico Linus Pauling. Por isso que nós vamos ver agora justamente o diagrama de Linus Pauling, que é essa imagem maravilhosa aqui, que ela faz justamente a relação entre as camadas, os níveis que Bohr trouxe e os subníveis que Sommerfeld também trouxe para o nosso estudo, tá? Onde nós temos aqui que na camada K, como só comporta 2 elétrons, ela só comporta o subnível S. Então, só consegue o máximo 2 elétrons. E no subnível S também 2 elétrons.
Já na camada L, ela consegue comportar 8 elétrons. Logo, ela possui o subnível S e o subnível P, que cada um, respectivamente, consegue conter 2 elétrons e 6 elétrons, totalizando os 8 elétrons dessa camada L. Na camada M, nós já temos a possibilidade de comportar 18 elétrons, logo, nós teremos o 3s, P e D. O S comporta 2, o P comporta 6 e o D comporta 10, 18 elétrons. E assim sucessivamente, tá? Perceba que o segmento, né, a direção da distribuição, ela não é de forma reta. Ela é meio que na diagonal, onde primeiro será dada começando por um S, depois volta 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, e sempre fazendo esse movimento. Depois do 4S, ó, vem para o 3D, depois vai para 4P, 5S, 4D e assim sucessivamente, tá bom? Vamos ver como é que ficou a nossa tabelinha que a gente viu inicialmente. A gente já tinha os níveis de energia, os subníveis e agora a gente tem justamente a relação com a distribuição eletrônica de Linus Pauling, né? O diagrama de Linus Pauling, onde nós temos os níveis de energia, o nível 1, nível 2, nível 3, onde nós conseguimos ver esses níveis representados por números aqui no diagrama, onde temos o nível 1, nível 2, nível 3, K, L, M, N, tá? E temos os subníveis S, P, D, F e a quantidade de elétrons que eles comportam, dando o total de elétrons que cada nível, cada camada comporta. Beleza? Maravilha. Vamos fazer um exemplozinho? Por exemplo, o carbono. O carbono, ele tem 6 elétrons, maravilha. Então, como é que a gente faria essa distribuição? A gente começaria pelo nível mais fundamental, o primeiro nível, que é o nível K, tá? Então, o carbono, a gente começaria pelo nível K, maravilha. E o K, ele só comporta no máximo 2 elétrons. Então, ele só possui um subnível S, que também comporta 2 elétrons. Então, será 1S2. Então, S normal. Beleza? Só que ainda fica faltando 4, não é isso? Então, ele irá para a segunda camada eletrônica, que é justamente o L. O L, ele comporta até 8 elétrons. Maravilha. Só que desses 6, ele já distribuiu 2 na camada K, ficam faltando quantos? 4 elétrons. Serão distribuídos entre o subnível S, que será 2 elétrons, que é o máximo que ele comporta, e o subnível P, que também serão 2 elétrons, que é o restante que tem para completar os 6 elétrons. Então ficará 1s2, 2s2 e 2p2, dando um total de 6 elétrons, onde nós temos 2 na camada K e 4 na camada L, onde a gente consegue observar aqui no nosso esquema 1s2, 2s2, 2p2, com 2 elétrons na camada K, 4 elétrons na camada L, e na distribuição seria exatamente da seguinte forma, onde o carbono, que tem 6 elétrons, ele terminaria a sua distribuição justamente na segunda linha, na segunda camada, no 2p2. Maravilha? Vamos seguir. O oxigênio, ele possui 8 elétrons. Então, como é que seria a sua distribuição? Ele, na primeira camada, ele colocaria 2 elétrons, que é o máximo que ela comporta. Logo, o seu subnível só possuirá 2 elétrons. Então, nós teremos aqui um S2. Maravilha. Só que ainda vai ficar faltando 6 elétrons. Então, nós teremos a segunda camada com 6 elétrons, sendo o primeiro subnível com 2 elétrons e o segundo subnível com 4 elétrons, que é justamente o que falta para completar os 6 elétrons. Então, nós teremos como aqui 2s2, só quero colocar esse S assim, bicho, 2s2 e 2p4. Totalizando 8 elétrons do oxigênio, sendo
2 elétrons na camada K e 6 elétrons na camada L, na segunda camada, onde a gente consegue observar no nosso diagramazinho aqui, tá? Nós temos 1s2, 2s2, 2p4, sendo 2 elétrons na camada 1 e 6 elétrons na camada 2. E no diagrama ficaria justamente assim, encerrando a sua distribuição também na segunda linha 2p4, diferentemente do carbono que acabou em 2p2. Maravilha? Vamos fazer agora o cloro. O cloro já tem uma quantidade bem maior, né, de elétrons. Zé Paulo, estão conseguindo ver aqui? Então, né? Beleza. Vamos dar, né? O cloro, ele tem 17, ou seja, vai ficar 2 elétrons no K, que é justamente proveniente do subnível S. Ele terá, no L, terá que ter do 17, fica faltando 15, né? Então vai precisar dos 8 elétrons da camada L, sendo 2 dele no subnível S e 6 deles no subnível P. Tranquilo? Então nós teremos 1s2, 2s2, 2p6. Só que ainda fica faltando 7, não é isso? Logo, nós teremos que ir para a próxima camada eletrônica, próximo nível, que é o M. O M ele comporta até 18 elétrons. Só que faltam quanto? Apenas 7. Então nós teremos o primeiro subnível dele, que é 2 elétrons, o subnível S, e o P ficará faltando apenas 5 elétrons, totalizando os 7 que faltam. Na verdade aqui é até 7, né? 7 elétrons. Logo, ficaremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s... Estão conseguindo ver aqui também, Zé Paulo? 3s2 e 3p5. Aí sim, terminamos a distribuição do cloro, onde nós temos 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 7 elétrons na terceira camada, camada M, como a gente consegue observar aqui. Beleza? Onde nós temos na camada 1, 2 elétrons, na camada 2, 8 elétrons e na camada 3, 7 elétrons. Onde na camada 1 é a camada K, camada 2 é a camada L e a camada M é a terceira camada. E no diagrama de Linus Pauling nós teríamos a seguinte reação, o seguinte nível onde ele iria terminar a sua distribuição eletrônica, no terceiro nível, no nível M. Tranquilo? E como é que seriam os átomos deles? Porque a gente está vendo isso de forma numérica, né? A gente está vendo essa análise tudo de forma de distribuição, de cálculos, de valores, de números de elétrons e tal, mas como é que seria esses elétrons fisicamente, se a gente conseguisse observá-los? É justamente da seguinte forma, onde o carbono, a gente viu que ele possui 6 elétrons, sendo 2 na primeira camada, 1, 2, e 4 na segunda camada, 1, 2, 3, 4, sendo a primeira camada a camada K e a segunda camada a camada L. Então, 2 elétrons na camada K, que é a primeira camada, e 4 elétrons na camada L, que é a segunda camada. Já o oxigênio ele possui 8 elétrons, sendo 2 novamente na camada K, 1, 2, e 6 elétrons na camada L, que é justamente a segunda camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Tranquilo? Já o cloro ele possui 3 camadas. Ele possui 17 elétrons, é muito mais elétrons do que o carbono e que o oxigênio. Logo, nós teremos na primeira camada o máximo que ela consegue comportar, que são 2. Na segunda camada também o máximo que ela consegue comportar, que é 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na última camada, 7 elétrons, que completa os 17, que é justamente na camada M. Beleza? Então vamos fazer uns exercíciozinhos para a gente ver como é que isso aqui é cobrado nos vestibulares, tá bom? A primeira questão é o seguinte:
O ferro é um elemento químico de número atômico 26. Na distribuição eletrônica do átomo de ferro, no estado fundamental, qual o subnível mais energético e qual o subnível mais externo, respectivamente? Qual é o subnível mais energético e o subnível mais externo? Deixa eu trazer aqui para vocês para o quadro mágico, nova ferramenta tecnológica desenvolvida por Zé Paulo, que é o seguinte. Nós temos aqui a nossa lousa maravilhosa e nós vamos primeiro entender o que é um subnível energético e um subnível externo, tá? Vamos lá. O subnível energético é aquele que está por último na distribuição eletrônica. Então, ele é o último da distribuição. Já o subnível mais externo é justamente aquele subnível que é o último subnível, que não necessariamente é o último da distribuição, mas é a última camada preenchida. Então, última camada ou nível, né? Vou botar último nível preenchido. Beleza, então vamos lá. Ele falou que o ferro, ele é um elemento químico que possui número atômico de 26. Então o ferro tem 26. Logo, vamos fazer a distribuição eletrônica do ferro. Ele tem um S2, 2S2, 2P6, até aqui já temos 10. 3S2, 3P6, 4S2, 20. Onde a gente consegue observar que nós temos a camada K, a camada L, a camada M e adentramos na camada N, que é a terceira, a quarta camada. Maravilha. Só que ainda não temos 26. Nós só temos 20. Então ainda faltam 6, que vem justamente a última camada, a última distribuição dele, que é 3D6. Ou seja, vamos lá. O 3, a camada 3 é qual camada? A camada M. Então nós temos que a primeira camada, a camada K, a segunda camada, a camada L, terceira, a camada M e a quarta, a camada N. Beleza. Então vamos lá. Quem seria o subnível mais energético? O subnível mais energético é justamente aquele último da distribuição. Logo, na distribuição do ferro, o último é justamente o 3D6. Então, nesse caso aqui, será o 3D6. Maravilha. E o último nível, o subnível mais externo não é aquele último da distribuição, mas sim o último nível preenchido. Que nesse caso, qual é o último nível preenchido aqui? KLMN, que é justamente esse ponto aqui. Então, esse subnível aqui é o subnível mais externo. Isso quer dizer o quê? Que nem sempre o subnível mais externo é o subnível mais energético. Nesse caso, o mais externo não é o mais energético. O mais externo, o mais energético, ele possui, pelo próprio nome já diz, mais energia, né? Mais facilidade de troca de elétrons do que o mais externo. Tranquilo? Logo, o mais externo da distribuição do ferro é justamente o 4S2. Então, ele pede o subnível mais energético e o subnível mais externo, respectivamente 3D6 e 4S2. Alternativa correta, letra B de bola. É isso aí. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer mais uma questãozinha.
Questãozinha da PUC. Diz o seguinte. O número normal de subníveis existentes no quarto nível energético dos átomos é igual a... Ou seja, ele quer saber o número de subníveis no quarto nível energético, ou seja, na quarta camada. Então a gente sabe que a primeira camada é K, primeira camada é K, a segunda camada é L, a terceira é M e a quarta é N. Maravilha. Sabemos que na camada K só comporta 2 elétrons, na camada L só comporta 8 elétrons, na camada M comporta 18 elétrons e na camada N comporta 32 elétrons. Beleza. E ele quer saber qual o número de subníveis em cada um deles. Ou seja, na camada K ela só comporta 2 elétrons, então só vai comportar apenas o subnível S, que comporta apenas 2 elétrons. Já a camada L, ela vai possuir o S, que comporta 2 elétrons, e o P, que comporta 6 elétrons, totalizando 6 mais 2, 8. Já o M, ela vai comportar o S, que é 2, o P, que é 6, o P, que é 6, e o D, que é 10, totalizando 6 mais 2, 8, mais 10, 18. E na quarta camada, no quarto nível, ele vai possuir 32 elétrons. Ele pode possuir até 32, então vai possuir o subnível S, que é 2, o P, que é 6, o D, que é 10, e o F, que é 14, totalizando 32 elétrons. Logo, ele possuirá 1, 2, 3, 4 subníveis eletrônicos no quarto nível energético. Logo, a alternativa correta, letra E de escola. Tranquilo? Maravilha, meu povo. Vamos fazer mais uma questãozinha. Traz justamente a seguinte questão. O número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio, o número atômico igual a 20, no estado fundamental é, ou seja, qual é a camada de valência? É justamente a camada mais energética. É a última camada da distribuição, não a última camada preenchida, que essa aí é a mais externa. Mas a camada de valência é justamente aquela camada mais energética, tá? Então vamos lá. Ele diz que o átomo de cálcio ele possui 20 prótons, né, número atômico, e como a gente sabe, qualquer átomo neutro ele tem o mesmo número de elétrons igual ao mesmo número de prótons. Logo, ele vai ter também 20 elétrons. E a gente vai fazer a distribuição desses 20 elétrons dele, onde nós vamos ter no primeiro nível um S2, no segundo nível 2S2, 2P6, 10, 3S2, 3P6 e 4S2. Ou seja, nós temos camada K, camada L, camada M e camada N. Um total de 2 elétrons, 8 elétrons, também 8 elétrons até então e 2 elétrons. Então vamos lá. Qual é a camada mais energética aqui? A camada mais energética, como a gente viu anteriormente, é aquela última da distribuição eletrônica. E nesse caso, a mais energética também é a mais externa. Por quê? Porque o subnível 4 é o último subnível preenchido, né? Na verdade, o último nível preenchido. A camada N é a camada mais externa também e a camada mais energética. Logo, o número de elétrons na camada de valência, que é a camada mais energética e nesse caso também a mais externa, é justamente 2. Ela possui 2 elétrons na camada de valência, que é a camada N. Alternativa correta, letra B. Tranquilo? Beleza, meu povo? Vamos fazer mais uma questãozinha, que é da Unirio, e atrás a seguinte questão.
Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será... Vamos lá. Ele tem que saber somente a distribuição eletrônica do titânio. Logo, ele deu que o titânio tem 22 elétrons. Se tem 22 elétrons, agora é só fazer a distribuição, mel na chupeta, né? Nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d2, onde nós vamos ter aqui camada K, camada L, camada M e camada N. Totalizando aqui 2 elétrons, 8 elétrons, aqui 8 elétrons mais 2 elétrons, e 2 elétrons também aqui. Beleza? E a alternativa que dá essa opção é justamente a alternativa da letra D de dado. Beleza, meu povo? Tranquilo? Zé Paulo, conta aqui para mim. Então, espero que vocês tenham entendido o que é que acontece na distribuição, de onde veio essa ideia da distribuição eletrônica, o fato de ele ter utilizado inicialmente a ideia dos níveis de Bohr, a ideia dos subníveis de Sommerfeld. Pauling trouxe toda essa nessa relação, né, entre as camadas de Bohr e os subníveis de Sommerfeld, a ideia de cada nível possuir um valor máximo, uma quantidade máxima de elétrons que ele pode comportar. Saber também que os subníveis também têm quantidades máximas de elétrons que eles podem comportar. Tranquilo? E depois disso é só brincadeira de números, só fazer distribuição e para pegar essa distribuição só na prática. Então procure aí, veja umas questõezinhas no nosso portal, no nosso Instagram, tem algumas questões, chega lá, comenta aí no YouTube também que a gente pode enviar algum material bem legal para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembre-se de curtir, compartilhar, ativa o sininho aí do YouTube, porque nesse canal tem muito material massa, bicho. Tem aula de português, matemática, física, química, biologia. Vai ficar de fora, bicho. Vai se preparando que esse canal aí só vai te ajudar. Entra no Instagram também, curte lá, compartilha, segue, porque a gente coloca muita curiosidade massa, muito vídeo importante, resolução de questão. Então, você tem tudo para tirar uma notaça aí no SSA, no Enem. Beleza? Valeu, meu povo. Obrigado aí a atenção de vocês. Valeu, Zé Paulo. Tamo junto. Beijo!